Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de geografia sobre a região Sudeste. E o tema da nossa aula de hoje é sobre localização e produção do espaço. Conhecendo o Sudeste do Brasil. Chegou o momento de estudarmos a região Sudeste, a quarta em nossa viagem pelas macro-regiões brasileiras. A região Sudeste é composta de 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Seus limites são a região Nordeste ao norte, estado da Bahia, a região Centro-Oeste a oeste e a Noroeste, com os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, e a região Sul ao sul, Paraná. O Trópico de Capricórnio atravessa o sul do estado de São Paulo. A maior parte da região está localizada na zona tropical do planeta. É a região mais populosa e densamente povoada do Brasil. Nela vivem cerca de 85 milhões de pessoas. Ocupação e povoamento. Mais uma vez, precisamos retomar os estudos sobre a formação do território brasileiro, assunto abordado no tema 1 e ao longo dos temas sobre as outras regiões. Você já viu que a produção do açúcar foi a principal atividade econômica do Brasil colonial no século XVI e início do século XVII, quando começou a declinar. A partir de então, muitos comerciantes passaram a priorizar outros lugares para a exploração econômica do território. Surgiu assim o interesse da coroa portuguesa pela retirada de ouro da região das Minas Gerais. A descoberta das minas causou uma verdadeira corrida do ouro no século XVIII, pois atraiu milhares de pessoas às regiões auríferas. Diferentes grupos passaram a conviver nos espaços de mineração. Muitos grupos indígenas nativos da região, os portugueses e os africanos, estes trazidos à força para a exploração de seu trabalho como escravos. Em razão da atividade mineradora, o Sudeste tornou-se o mais importante centro econômico da colônia. O desenvolvimento fez surgir novos vilarejos e cidades, muitos deles em Minas Gerais, onde hoje estão os municípios de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e Tiradentes. Destaca-se o desenvolvimento da Vila de São Vicente, no litoral paulista da cidade de São Paulo, no Planalto e de São Sebastião, no Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro, onde se localizava o principal porto de escoamento da produção agrícola e aurífera da região na época. Paraty, cidade situada no atual estado do Rio de Janeiro, tinha um pequeno porto de escoamento e também começou a se destacar. A mineração propiciou o surgimento de atividades agrícolas e de criação de gado em Minas, em seus arredores e no interior de São Paulo, para abastecer de alimento as áreas mineradoras, nas quais havia grande quantidade de trabalhadores, a maioria africanos e escravizados. Do sul do país, os tropeiros, pessoas que conduziam gado para abastecer a região das minas, também influenciaram a organização espacial do que viria a ser o atual Sudeste brasileiro. Eles transportavam alimentos, principalmente carne seca, sal, tecidos, animais para tração, entre outros, até as áreas mineradoras, em viagens que podiam durar até 6 meses. Ao longo do percurso dos tropeiros, as paradas para descanso formaram vilarejos e cidades pelo interior do que viria a ser, mais tarde, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No caminho aberto pelos tropeiros, que interligava o sul e o sudeste da colônia, iam se formando feiras de comércio das mercadorias, transportadas principalmente por bois e mulas. Uma das mais famosas era a Feira de Sorocaba, no interior de São Paulo.
A atividade aurífera em Minas Gerais era tão intensa que, em 1763, a capital do país foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. De lá era mais fácil controlar a exploração do ouro nas Minas Gerais pela proximidade geográfica. No final do século XVIII, a atividade extrativista de ouro entrou em crise. Além dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa sobre sua exploração, o produto, um recurso mineral não renovável, começou a escassear. Nesse cenário, outra atividade econômica intensificou o povoamento e a conquista dos espaços do Sudeste, o cultivo de café. A mão de obra empregada nesse cultivo continuou sendo a do africano escravizado. O maior desenvolvimento da atividade cafeicultora ocorreu a partir da metade do século XIX. Expansão econômica e territorial do café. Inicialmente, o café foi cultivado na Baixada Fluminense e estendeu-se para o sul de Minas Gerais e para o Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro e em São Paulo, acompanhando o vale desse rio, região não muito distante do litoral. O produto era transportado em lombo de mula pelo vale em direção aos pequenos portos do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo depois exportado. Com o tempo, a cultura do café expandiu-se. Da região do Vale do Paraíba, passou a ser cultivado em terras do oeste de São Paulo e norte do Paraná, beneficiadas pelo latossolo, popularmente conhecido como terra roxa, muito fértil para o plantio. No sul e sudeste de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Mato Grosso. Esse processo ficou conhecido como interiorização do café. Algumas cidades litorâneas e portuárias dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo foram fundadas na época da mineração e se expandiram com o café, como Rio de Janeiro, Paraty, Ubatuba, Santos e São Sebastião. Por causa do aumento do cultivo e da sofisticação do processo, foi necessário construir estradas de ferro para ligar esses locais mais longínquos de produção às áreas portuárias, principalmente ao movimentado Porto de Santos. A produção do café no Sudeste, que utilizava mão de obra escrava como fator de acúmulo de riqueza e capital, sofreu uma queda no final do século XIX com a abolição da escravatura. Foi necessária a reconfiguração da produção cafeeira. Observe na obra do artista plástico Manabu Mabi a representação de uma cena do trabalho na cultura do café nesse período. O cenário de fim da escravidão obrigou os grandes fazendeiros, principalmente os paulistas, os barões do café, a incentivar a vinda de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava no cultivo do grão. O dinheiro antes utilizado no comércio de escravos foi transferido para investimentos em portos e ferrovias. As cidades começaram a crescer, em especial São Paulo, com a construção de casários sofisticados, o estabelecimento de bancos e o aumento do comércio, cujos donos eram os barões do café. No início do século XX, a cidade de São Paulo passou a ser o centro econômico do país. No final do século XIX, o estado de São Paulo tornou-se o maior produtor de café do país e Minas Gerais começou a investir em fazendas de gado. No mesmo período, o Rio de Janeiro era sede do governo central e abrigava indústrias, principalmente as têxteis. Minas Gerais e São Paulo aliaram-se e passaram a exercer muita influência política. O presidente do Brasil no período da República Velha, 1889 a 1930, era sempre paulista ou mineiro, pois os estados se revezavam no poder.
Essa política ficou conhecida na história do país como política do café com leite, por causa da produção econômica de destaque em cada estado: café em São Paulo e gado em Minas Gerais. E este foi o recado de hoje sobre localização e produção do espaço da região Sudeste. Espero que tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.